Cara. Cara, você me conheceu numa época que eu estava tentando me encontrar em mim mesma, assim. É, e uma das coisas que eu tentei foi literalmente deixar a barba crescer, né? E Não, eu mas falei aí. assim, Não, a verdade é, tu me conheceu, me achou lindo, falou, vou virar, foda-se. Ah! teu cu. Mas então, uma das coisas que eu fiz foi literalmente. Eu, eu nunca me dei bem com a minha aparência, assim. Hoje não, hoje eu me acho linda, maravilhosa. Mas eu não me dava bem com a minha aparência. E uma das coisas que eu fiz foi deixar a minha barba crescer. E aí, sei E lá, eu acho esqueceu que de eu percebi fazer. que eu. Cresceu Aí eu acho. demais. Então, deixei aquele barbão, Era né? uma Tanto barba que a gente viking, pra quem teve. não sabe, brother, era uma barba viking. Meus camaradas chamavam ela de Enéas, brother. Não sei se vocês conhecem, se chegaram a conhecer o Enéas, mas era 56, 56. E aí, cara, eu tinha muitas questões com a minha aparência, assim. E, e aí, uma das coisas que eu tentei foi falar, cara, vou deixar essa porra dessa barba crescer, vou virar, sei lá, vou virar o Enéas, né? E aí eu deixei aquele barbão crescer e eu olhei assim, eu, assim, até que eu olhava assim, falava assim, poxa, tá legal, Mas tem alguma mas eu, porra estranha aí, né? mas eu não me via no espelho, cara. Não me Ah, via. não, Eu olhava assim, imagino. tá legal, mas eu via, quem que é essa pessoa? Porque não sou eu, entendeu? Não, isso é muito louco, brother. A questão minha com a transexualidade, a minha transição, ela não veio de um dia para o outro, mas veio de um dia para o outro Porra, para muita gente. sim. Foi uma coisa que, tipo, cara, isso aí é uma coisa que eu não sei se eu admiro em mim ou se eu repudio, porque conseguir esconder isso de todo mundo por tanto tempo, Não, mas pelo papo que a cara, gente já teve, você falou, brother, você só se sentiu, tipo assim, a nossa sociedade, ela é tão merda que você só se sentiu empoderado o suficiente pra assumir essa porra quando tu falou, agora, você falou, não devo nada pra ninguém, tá ligado? Você precisou mas tem disso, muito disso, eu precisei disso, eu tá ligado? precisei Isso dessa é muito errado, né, bicho? no momento, assim, a gente está falando de carreira Salesforce, né? E na Eu altura, queria pegar esse gap pra trazer pro mundo, tá ligado? na Segue aí, segue altura, aí. na altura dessa do campeonato, onde eu já era desenvolvedora Salesforce, já conhecia pra caramba, já tinha relacionamento dentro da Salesforce, contato e tudo mais, foi quando eu pude falar assim, cara, eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas desempregada eu não vou ficar. E isso é uma coisa que assim, me ajudou a falar assim, cara, eu posso ser eu mesma, finalmente. Não Um preciso ser aquilo alívio, que a né, sociedade brother? me cobra. A sociedade não pode. É aquele negócio, a sociedade não tem como me jogar mais para o escanteio, entendeu? A Salesforce, por exemplo, é uma empresa que apoia muito a questão de inclusão, entendeu? Então, uma coisa que eu pensei de verdade, falei assim, no pior dos casos, a Salesforce me contrata, não tenho dúvida. Eu Capacidade você conheço tem, né, minhas irmão? capacidades, então desempregada, sem renda, eu não vou ficar. Mas, cara, imagina eu com 10, 11 anos, entendeu? Sem ter referência, sem conhecer ninguém trans, sem saber o que é ser trans, sem. Entende? Numa cidade do interior de Minas. Cara, você Cara, pergunta se eu entendo? Claro que eu não entendo. Eu imagino, né, brother? né? Cara, por muito tempo eu falei assim, eu não eu acho que eu entendi muito rápido, eu entendi muito nova. Que ou eu era igual a todo mundo ou eu ia ser jogada de escanteio. E é verdade, é isso que acontece hoje. Isso é importante de ser dito. É Sim, isso que brother. acontece hoje. Ou você é igual a todo mundo ou você é jogada de escanteio. E, cara, para mim foi mais tranquilo, de verdade, poder me assumir. Eu fiz todo o meu papel de homenzinho por bastante tempo, ninguém suspeitou. E na hora que eu vi, olhei e falei assim, cara, agora eu não devo nada para ninguém. Não tem mais como me jogar para escanteio, eu vou conseguir ter minha vida tranquila, seja eu Vitória, seja eu Paulo. Aí eu falei assim, então agora eu sou Vitória. E foi nisso que aconteceu o negócio do projeto, né, Cara, isso cara? foi muito foda, brother. Isso foi Eu muito tava, foda. eu tava vindo numa onda, tentando pegar leve, mas, cara, a questão da minha transexualidade foi como se fosse uma represa, assim. O negócio foi enchendo, eu fui guardando isso por muitos anos.
Cara, quando estourou, estourou. É, Não teve jeito. sim. Saiu, Não, foi muito rápido, saiu, brother. Foi muito rápido, eu lembro. saiu um negócio que eu não conseguia segurar. Eu não conseguia. Tipo, teve uma vez Pô, mas que eu quantos anos tava, tu não tava, tipo, acumulando, 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 né, meu irmão? Isso é uma bola de neve cabulosa, né, bicho? né? Teve uma vez que eu tava em BH, cara. Olha que coisa bizarra, para tentar entender como é que funciona. Eu tava em BH e eu ainda tava no meio da transição, assim. Eu usava algumas coisas do gênero feminino, o negócio não é assim de um dia para o outro, entendeu? Então eu ainda usava algumas coisas que são ditas como coisas do gênero feminino, Lógico, lógico. algumas coisas que são ditas como coisas do gênero feminino, masculino, e eu lembro de estar no hotel, cara, e tirando roupa da minha mala, e eu colocava uma roupa, eu colocava outra roupa, e eu acho que eu não tinha uma camisa feminina ou alguma coisa assim, e eu olhava assim, eu não me sentia à vontade de sair do quarto com as roupas que eu tinha Cara, para olha que chegar ao louco, ponto de brother. para poder ir para a reunião, eu fui pro shopping, comprei roupa, Isso lá vesti naquele projeto que a gente tava? na época daquele projeto, mas não era reunião daquele projeto, eu estava Ah, em entendi, BH entendi. nesse dia. Entendi. Eu acho que eu tinha uma reunião na Toro Investimentos, se não me engano. Cara, eu saí do hotel um pouco mais cedo, não almocei, para poder ir no shopping comprar uma roupa que eu me sentisse mais à vontade para poder visitar o cliente, porque Você não tinha, né? eu não tinha, entendeu? Não. E as coisas que eu vestia, eu me sentia mal. Foi uma libertação foda pra você, né? Cara, Isso é foi uma muito coisa louco, brother. muito, muito bizarra. E aqui? E Ah, não, não, segue, segue, segue. voltando para nossa conversa principal aqui, né? E como é que é ser trans no mercado de trabalho de tecnologia? Cara, eu vou falar, Aí, tu é pegou o difícil. mais pauleiro, você tava dentro de uma empresa militar, irmão. É, eu vou falar assim, primeiro, hoje é fato, trans é jogada de escanteio, difícil é você chegar lá. Se você chegar lá, cara, a área de TI é uma área muito receptiva, mas você vai sofrer um pouco mais daquele gap de entrada, né? Daquele preconceito da entrada. Você um dia vai ser júnior. E júnior e trans não sei se dá tanta liga assim no mercado hoje. Não Entendi. tô concordando com nada, mas Ah, e tu nem sabe pelo também, na contrário, verdade, né? Tipo, tu não pelo passou por contrário. isso, né? Mas eu acredito que o principal desafio é entrar, E entendeu? depois Agora, fica depois que você fácil. entrou, você pegou experiência e, Porque tipo, só depende de você, né, brother? Mostrar trabalho, né? Tipo, a área de TI tá exatamente, cagando o que que você faz, o que que você é. Tipo, se tu entrega, irmão, só vai, é, né? é entregar, exatamente. E, cara, lá na empresa, porra, é aquilo. Eu tava naquele ponto que eu liguei o foda-se. Eu acho que eu cheguei a conversar. Teve uma época que você falou assim, cara, o pessoal tá comentando aqui sobre você, porque foi meio assim. Um belo Sim. dia eu cheguei lá de totalmente roupa Não, não, não. feminina, Então maquiagem, deixa eu narrar um pouquinho dessa história agora. narra, narra. Foi muito foda. Porque foi gradativo, sacou? Primeiro, tu deixou as unhas crescer. Isso é a visão nossa, tá? Unha Aham. grande pra caralho e pintada de preto. Aí falou, caralho, virou meio dark, né? Meio Meio gótico. vampiro, o pessoal Meio usava de vampiro. vampiro. Eu falava que era meio gótico, assim. Tava parada gótica, rock and roll, emo, punk. Eu falei, ah, não, Uhum. tranquilo. Área de TI, meu irmão. Loucura mesmo. Nunca passou pela minha cabeça. Isso que eu acho muito louco, brother. Nunca passou. Você sempre teve umas ideias assim, mas, pô, às vezes quando a gente ia falar alguma coisa sobre café, porra, tu entendia muito. Não, porque não sei o que do café, querendo ou não, é uma parada mais. Não afeminada, mas é um detalhe do detalhe que só mulher tem, tá ligado? O homem. Claro que o homem consegue ter também, mas a gente é meio bruto em relação a essas paradas. E aí, mas, cara, isso foda-se, porque foi como eu falei, por mais que seja uma coisa de mulher, tem homem que é também, foda-se. E aí, de repente, as unhas começaram a não ser mais pretas, tá ligado? Começou a ser coloridas, e aí o cabelo grandão, e de repente maquiagem. Quando chegou a maquiagem, Vitória, foi quando A começou esse. ficha começou a Que cair, falou, né? não, calma aí, tem alguma coisa aí rolando. Pra mim, tipo, o divisor de águas foi no dia que você chegou lá vestida de mulher, podemos assim dizer.
que você tava com blusa com decote, Cal- salto, sacou? Maquiadaça, unha zona bonitona. Eu falei, caralho, não, show. Agora, tipo assim, só que por ser uma coisa que não tava aberta ainda, você não tinha falado nada, por mais intimidade que a gente tivesse, eu também, porra, se ela não falou nada, quem sou eu pra ir até ela e falar alguma coisa? Ainda era o Paulo. Só que já era uma coisa que incomodava, não incomodar você, me incomodava de estar te chamando de Paulo, por exemplo, entendeu? Uhum. E aí foi quando a gente trocou uma ideia. Eu nunca esqueço disso, Vitória. A gente saindo de lá, você esperando o Uber e de mala. Eu falei, pô, tá indo pra BH, tá voltando. Você falou, não, vou pra Niterói ainda pra fazer a terapia pra depois ir pra lá. Aí quando você falou que você tava indo pra Niterói fazer a terapia, aí eu falei, não, com certeza. Brother, no dia seguinte você fez aquele comunicado lá no Slack. No Slack, né? Aham. Eu achei muito foda. Cara, Eu fico todo arrepiado de lembrar dessa porra, porque assim, caralho, eu te conheci, eu vi a transição acontecer e, porra, eu imagino o quão libertador foi pra você, tá ligado? É muito louco essa porra. Cara, é uma coisa muito louca. Eu falo isso. Foi pra mim. Não tô falando que é assim pra todo mundo. Cada pessoa tem sua experiência dentro. Cada pessoa trans tem uma experiência diferente, tem uma vivência diferente. Então, não existe regra. Mas pra mim foi isso. Uma represa que arrebentou e que eu não tinha, não havia Vitória ou Paulo nesse mundo que segurasse essa represa, entendeu? Era um caminho só de ida. Cara, é muito estranho, porque eu fui impelida, entendeu? Eu fui jogada contra a empresa lá que a gente estava trabalhando, uma empresa militar, e não foi. É engraçado, não foi uma opção minha chegar lá um dia é, toda montada, vamos dizer assim, toda feminina. Não foi uma opção minha, eu precisava daquilo, não era uma coisa que eu escolhi fazer naquele momento. Não, naquele momento eu fui obrigada a fazer aquilo. A minha cabeça não ia funcionar se não fosse daquele jeito. E aí, cara, não pensa que não teve receio? Teve. Teve receio pra caramba. Como é que eu chego lá? O que que os caras vão pensar de mim? Principalmente, porra, o pessoal não vai entender bolhufas nenhuma. O pessoal não vai me entender, vai achar que eu sou. Não vai entender. Tipo assim, como se cara, ela mentiu pra gente, ela falou que ela era um homem, Hum. agora ela é mulher, entendeu? E aí, cara?